Já já voltamos a conversar com a Vitória Abel ao vivo do Congresso Nacional, do Salão Verde, ainda um pouco agitado nesta quinta-feira com reuniões da CPMI, do INSS. Já já a gente volta a repercutir, mas vou adiantar o assunto com os nossos comentaristas, o Acácio Miranda. Sempre uma honra e uma satisfação recebê-lo aqui. Acácio, eu quero ouvir a sua reflexão sobre este caso de fazer uma blindagem. E aí o que eu ouvia de alguns parlamentares ontem é o seguinte, que eles estão dispostos a colocar isso em votação, mas ao mesmo tempo com receio de, após a votação, o Supremo Tribunal Federal anular esta votação. Cheguei a ouvir ontem no Salão Verde que o STF estaria agindo como num jogo de futebol, uma espécie de um juiz de vídeo, do VAR. O que é feito, o STF acaba anulando ali uma votação do Congresso. É com essa linha, esse é o receio de fato, Acácio? Nada como o tempo, Bruno. Há alguns anos atrás, bem poucos anos atrás, os nossos parlamentares não eram só entusiastas, eram grandes defensores do foro por prerrogativa de função. E no final das contas, o que a PEC da blindagem fará é acabar com o foro por prerrogativa de função. E aí vem um segundo ponto. O Supremo Tribunal Federal, em bem pouco tempo, também mudou bastante. Porque o Supremo Tribunal Federal, até poucos anos atrás, não colocava o seu dedo nas discussões internas do Congresso Nacional. O Supremo dizia que eram questões interna corporis, um termo em latim, que cabiam exclusivamente ao Congresso. E agora, como você bem apurou aí em Brasília, o Congresso está preocupado com isso, porque o Supremo já colocou o seu dedo em debates internos do Congresso e muito provavelmente colocará neste também. Até porque, se o Congresso atropelava regimento, atropelava por vezes a Constituição Federal, agora não mais pode fazê-lo, porque o Supremo deixou de tapar os próprios olhos e, sabe-se lá por qual razão, está preocupado com os debates dentro do Congresso Nacional. Comecei falando isso, terminarei falando isso. Nada como o tempo, né? Nossa vida, no final das contas, é uma roda gigante. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, e as coisas vão mudando de acordo com as vontades e as necessidades daqueles que comandam o nosso país e deveriam olhar pelos interesses da população. Agora a gente volta a falar com a Vitória Abel, direto do Congresso Nacional, ainda sobre esse assunto, sobre esse raio-x do que de fato aconteceu nas últimas horas e qual é o receio aí em relação a esta matéria do relator. Vitória. Bruno, o que aconteceu, na verdade, na reunião de ontem à noite na residência oficial de Hugo Motta é que foi debatido um texto alternativo que não era o texto do relator Lafaiete Andrada, do Republicanos. A cúpula da Câmara, liderada pelo presidente Hugo Motta, decidiu deixar de lado o texto de Lafaiete e discutir uma proposta alternativa que Hugo Motta apresentou ali na reunião, mas não disse de quem era essa ideia. Apenas disse o seguinte, que um grupo de deputados tinha apresentado essa proposta alternativa e que ele queria discutir essa proposta alternativa antes de debater o texto de Lafaiete Andrada. E qual que é a diferença? Esse texto alternativo, ele procura dar uma imunidade mais ampla para os deputados e senadores diante de processos que corram no Supremo Tribunal Federal. O texto que foi apresentado por Hugo Motta coloca, por exemplo, o seguinte, uma exigência de 2/3 do plenário do STF para uma condenação de parlamentares. Também traz a proibição de que o STF revise decisões do Congresso Nacional. E um terceiro ponto dessa proposta apresentada por Hugo Motta, sem autor ainda conhecido, traz aí a autorização dos plenários da Câmara ou do Senado para que qualquer investigação contra deputados e senadores fosse aberta. Esse já era um ponto que a gente vinha já trabalhando e vinha sendo falado nos bastidores, que isso estaria inclusive na proposta do relator Lafaiete Andrada. Mas qual que é a diferença? A proposta de Lafaiete, que nem chegou a ser apresentada nessa reunião de ontem, prevê que os plenários da Câmara e do Senado
devem autorizar processos no Supremo Tribunal Federal, mas apenas quando esses processos forem relacionados ao exercício parlamentar. Então, se o parlamentar cometeu um crime que não é relacionado ao seu mandato, ele vai continuar respondendo normalmente sem precisar da autorização dos plenários. Essa era a ideia de Lafayette. E um segundo ponto da ideia também de Lafayette Andrada seria o julgamento de opiniões, palavras e votos que só deve ocorrer no Conselho de Ética e não no âmbito judicial. Aliados do deputado Lafayette Andrada me contaram que ele queria justamente deixar esse texto mais restrito para que tivesse chances de não ser rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Lafayette Andrada, que é um jurista por natureza, formado aí em direito. Mas colocou-se em discussão esse texto mais amplo. Primeiramente, o debate se acalorou na reunião de ontem e Lafayette nem sequer conseguiu apresentar o seu texto. Inclusive, o que alguns líderes presentes na reunião de ontem também nos contaram é que Lafayette chegou a quase querer desistir da relatoria desse projeto, justamente porque ele prefere que o texto seja mais restrito. Mas na semana que vem ainda deve ter reuniões ainda devem ter reuniões sobre esse tema e Lafayette ainda deve apresentar o seu texto para os líderes e para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Bruno. Vitória Abel, ao vivo de Brasília, com informações sobre as últimas horas, essa articulação entre relator e os líderes no Congresso Nacional. Lembrando que essa e outras informações da Vitória Abel estão no nosso site da Jovem Pan, na coluna Vitória Abel. É só acessar, ler, ficar muito bem informado, entender um pouco mais o que acontece nos corredores ali do Congresso Nacional. O que ninguém te conta, a gente conta aqui na Jovem Pan. Seguimos ao vivo com esta segunda hora do Em Tempo Real, mas não sem antes ouvir o Mano Ferreira, hoje conosco aqui ao vivo, nesta quinta-feira. Quero ouvir de você, muito objetivo a minha pergunta, Mano. Está difícil de convencer os líderes e como convencer o Supremo Tribunal Federal que é necessário essa votação? Pois é, Bruno, sempre uma satisfação estar aqui com você no programa. Essa proposta é uma daquelas bastante delicadas e complexas que mostram como a democracia é um arranjo institucional delicado, porque temos dois pontos legítimos que entram em choque. De um lado, a defesa da imunidade parlamentar, que é um propósito extremamente democrático. A ideia é: nenhum representante do povo pode ser coibido de exercer a representação popular dentro da sua esfera de institucionalidade. Então, você proteger o direito à fala, à opinião, de qualquer que seja a tensão externa ao Congresso Nacional, faz bastante sentido e era um princípio da Constituição de 88, que acabou sendo relativizado ao longo dos anos. Mas, do outro lado, tem a questão da fiscalização do uso do dinheiro público, que é algo que está bastante em voga num contexto que temos centenas de parlamentares que podem vir a ser investigados em função de desvios relacionados às emendas parlamentares. Como equilibrar imunidade parlamentar e respeito ao dinheiro público para que isso não vire impunidade? Essa é a grande questão. É realmente uma balança difícil aí, né, Mano? Obrigada pela sua análise. A Cássio Ferreira também com a gente. Já já a gente volta com você.